Segunda Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 7, diz assim: Porventura, ó nosso Deus, não lançasses fora os moradores dessa terra de diante de teu povo de Israel, e não a destes para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo. Queridos, Abraão foi chamado amigo de Deus. E quando nós pensamos sobre este assunto, ser amigo, é tão bom ter um amigo. Nós pensamos como é bom ter um amigo. Amigo é aquele que no momento em que você mais precisa, ele está do teu lado. Amigo é aquele que não te abandona em tempos difíceis. Amigo é aquele que está com você quando você está bem e quando você está mal. Existem muitas características de um verdadeiro amigo, da qual eu vou estar falando nessa pregação. Mas o impressionante é que nesta passagem nós vemos que um homem, uma criação, é chamado pelo seu Criador de amigo. Abraão tem todas as características, todos os requisitos que se encaixa para ser amigo de Deus. Porque João 15, no versículo 14, Jesus disse: Vós sereis meus amigos se fizeres o que eu vos mando. Quando você tem um amigo, e muitas vezes você precisa de uma direção, você dá de repente uma opinião, o seu amigo dá uma opinião, e vocês chegam a uma conclusão, porque vocês discutiram o assunto. Acontece que no caso de Deus, Deus é o Deus que nunca falha. Nós nunca vamos dar conselhos para Deus. Nunca, jamais. Porque tudo que Deus fala é 100% de acerto. Então, no que diz respeito à direção, no que diz respeito à instrução, no que diz respeito, é Deus que fala e o homem que obedece. É assim que funciona. É Deus que fala, tudo que Deus fala é perfeito. Todo mandamento de Deus é perfeito. A palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo, é perfeita. Então, não há como ser amigo de Deus, não há como ser amigo de Jesus e você desobedecê-lo. Quando nós olhamos para o capítulo 12 de Gênesis, no versículo 1 ao 4, Abraão é chamado por Deus e Deus manda com que ele deixe toda a tua terra e a tua parentela e a casa de teu pai, e ele deveria ir para uma terra qual Deus mostraria para Abraão. Você parou para pensar nisso? Você sabia que Abraão vivia numa terra onde tinha uma idolatria terrível? Abraão não era amigo de Deus, ele vivia numa terra pagã e ainda sobre conceitos pagãos que tinham naquela terra. Mas Deus olhou para o coração de Abraão e chamou Abraão para fazer uma amizade com Abraão. E Abraão atendeu a voz de Deus. E Abraão deixou tudo para seguir a Deus. Uma das maiores coisas que você vê que implicam em uma pessoa ter um relacionamento com Deus é que quando você começa a apresentar a palavra de Deus a ela começa a pensar: mas se eu tomar a decisão de seguir a Deus, eu vou ter que deixar isso. Se eu seguir a Deus, eu vou ter que deixar aquilo. Eu vou ter que parar de fazer isso que eu estou fazendo. Eu não vou poder mais sair como eu saio. Eu não vou poder continuar levando a vida que eu levo. As pessoas começam a pensar, na verdade, naquilo que ele tem que deixar. Mas ele nunca pensa em como a sua vida vai ser transformada. Eu estou falando de ser amigo de Deus. Quando eu olho para Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao 10, eu vejo que Paulo está falando que nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. Porque ele, sendo em forma de Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele assumiu a forma de servo. E ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que em nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos que estão nos céus da terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Por quê?
porque ele foi obediente até a morte de cruz. Você parou para pensar? Ele deixou toda aquela glória tremenda que ele estava para viver num lugar como nós vivemos, um lugar baixo como a terra. Experimentou esta vida terrena. Ele não pecou, foi tentado em todas as coisas, sem pecado, viveu uma vida perfeita, para poder ser oferecido como um cordeiro imaculado, para poder pagar o preço pelo pecado da humanidade, nos dando a salvação. Jesus deixou tudo para poder salvar a tua vida. E o homem não quer deixar pequenas coisas para poder ser salvo, para corresponder a esta dádiva de Deus. Porque a salvação é totalmente gratuita e não é por obras, e é dada pelo amor de Deus. Mas o homem precisa estar na condição de filho. O homem precisa estar, é preciso ter uma conversão de vida, para que você possa estar na condição de pessoa salva. Meu amado, eu olho para Abraão, eu vejo Abraão deixando tudo. Em Gênesis 22, do versículo 1 ao 8, Deus manda com que Abraão oferecesse ao filho da promessa, Isaque. Olha, depois de Deus, a maior pessoa no coração de Abraão era Isaque, o filho da promessa. E Deus manda ele oferecer Isaque em holocausto, em sacrifício. Abraão não questiona. Abraão vai rumo ao Monte Moriá. E quando ele estava para sacrificar o seu filho, ele ouve uma voz, um anjo bradou desde o céu, dizendo que ele não deveria fazer aquilo, porque agora Deus sabia que Abraão era fiel. E quando Abraão olha para trás, ele vê um cordeiro atado pelas pontas, amarrado, pronto, preparado para ser o substituto da vítima no sacrifício que ele ia fazer a Deus, no lugar de Isaque. Deus sabia que Abraão faria aquilo, sim, mas foi feito dessa forma para que você viesse a ver que Deus, ele prova o ser humano. Nós, para poder servirmos a Deus, precisamos deixar o que for preciso, porque Jesus, ele deixou tudo por amor à nossa vida. O que são essas pequenas coisas que têm atrapalhado o teu relacionamento com Deus? Para que você se torne amigo de Deus, Deus não tem colegas, Deus tem amigos. Quando Jesus disse que você só pode ser amigo dele se você fizer aquilo que ele manda, sabe o que significa isso? Que quando você não faz o que ele te manda fazer, você não é amigo de Deus. E Deus não tem colegas, Deus tem amigos. Ou você é amigo de Deus, ou você é inimigo de Deus. Tem pessoas que falam, olha, eu também conheço Jesus. E o que na verdade essa pessoa está querendo dizer é que ela sabe coisas a respeito de Deus. Uma coisa é você saber algo a respeito de alguém, e outra coisa é você ser amigo dessa pessoa. Eu conheço pessoas que sabem tudo a respeito de pessoas famosas. Aquela pessoa se tornou um ídolo para ela. A pessoa sabe o que ela gosta de comer, sabe qual é o dia da sua data de aniversário, sabe qual é o nome da sua esposa, sabe qual é o nome do seu filho, sabe para onde essa pessoa foi viajar e quanto ela ganha por mês, e etc, e etc. Mas se você chegar naquela pessoa famosa e falar, você é amigo daquela pessoa, ela vai falar, não conheço, não sou amigo dele. Uma coisa é você saber, repare bem, uma coisa é você saber detalhes acerca de alguém, outra coisa é você ser amigo daquela pessoa. Deus estava chamando Abraão para ser amigo dele, e Deus está, através desta palavra, chamando a pessoa que está ouvindo essa ministração para ser amigo de Deus. Quando eu olho para a vida de Nabucodonosor, eu vejo em Jeremias 27:6, Deus falando que Nabucodonosor era servo de Deus. Não está dizendo que Nabucodonosor era servo como Abraão era. Não está dizendo que Nabucodonosor era servo como um servo temente. Porque há várias maneiras de você ser servo. Você pode ser um servo no sentido de que Deus é soberano
E tudo que Deus manda fazer, a pessoa faz até sem saber que é Deus que está ordenando. Porque quando Deus manda, até o diabo tem que obedecer, porque Deus é Deus. Mas outra coisa é você fazer por amor. Outra coisa é você fazer como João 15,14, fazer o que Jesus manda, porque você é uma pessoa obediente, porque você obedece por amor. Isso é diferente de ser um servo que faz como um escravo tem que fazer, porque o seu Senhor está mandando. Outra coisa é você obedecer porque você ama o seu Senhor. E quando Jesus ele fala que você é amigo dele se você fazer o que ele manda, é por amor. Não é questão de obrigação, é questão de dedicação, é questão de amor, de reconhecimento de que ele é Deus. Ele é Deus, ele é Deus. Não basta você somente ser alguma coisa e não ter amizade. Você sabia que muitas famílias estão sendo arrebentadas? A amizade é uma das coisas mais importantes dentro de um relacionamento. A amizade é o que faz com que tudo venha a ser diferente. Por que muitas famílias estão sendo arrebentadas? Porque a família tem somente as patentes. Olha, tem o pai, ela tem a mãe, ela tem as hierarquias, ela tem o filho. Mas não existe amizade entre isso. E somente essa escala de autoridade, ela não é o suficiente, porque muitas vezes o filho ele não precisa só de um pai. Certamente, um filho não precisa só de um pai. Ele precisa de um pai amigo. Certamente, é preciso ter uma mãe amiga, um esposo amigo, uma esposa que seja esposa amiga, um filho que seja amigo. Porque o filho vai procurar a amizade do pai, vai procurar os conselhos com o pai, vai querer tratar de assuntos sérios, assuntos difíceis de ser tocados. E ele não encontra um pai amigo, ele encontra um pai que está se preocupando apenas com a vida financeira. Um pai que se preocupa apenas em sustentar a sua casa, em dizer eu sou pai. Um pai que se preocupa apenas com isso. Se o filho está indo bem na escola, isso é bom. Ele se preocupa com isso, em investir o seu filho bem, em educá-lo, em preparar ele para a sociedade. Mas ele não tem sido um pai amigo. E quando o filho ele vai querer procurar para poder saber de assuntos sérios, ou desabafar com o pai, ou dizer de repente, começando a se envolver com drogas, misericórdia, ou que provou um pouco de bebida e percebeu que parece ter uma dependência, uma tendência a ser um alcoólatra, eu não sei. Olha, tudo isso pode ser vacinado antes. Você pode evitar problemas se o seu filho não tiver apenas o medo de você, mas ele tiver você como um verdadeiro amigo, um pai amigo, um pai a quem ele pode sentar e ele pode falar: pai, eu vim aqui porque eu quero abrir o meu coração, porque pai, eu provei uma dose de bebida e eu estou sentindo que parece que eu estou viciando nisso, eu preciso da tua ajuda, pai. Pai, eu preciso da tua ajuda. Olha, pai, eu conheci uma moça na escola, sabe? Olha, ele está querendo um amigo e ele não encontra esse amigo dentro do lar, nem da parte do pai, nem da parte da mãe, e ele vai procurar um amigo na rua e ele vai encontrar. Ele vai procurar a solução para o problema dele lá na rua. Ele vai procurar saciar a depressão que ele está sentindo, a tristeza. Aonde? Lá na rua. Porque ele não encontra essa amizade dentro da casa dele. E ele vai achar. Você está entendendo? O quanto a amizade é importante. Não basta você saber a idade do teu filho, o nome do teu filho. Olha, meu filho do meio chama isso. O primeiro filho, o nome é esse, o segundo é esse. Olha, ele faz aniversário tal dia. Todos os detalhes. Esse aqui é um pouquinho assim, aquele lá um pouquinho mais daquele jeito. Esse pensa em ser isso quando crescer. Aquele pensa que tem projetos para a vida desse aqui. Detalhes. Mas não existirá amizade. Tem pessoas que têm detalhes sobre Deus.
A pessoa fala: olha, eu também já li a Bíblia, eu também já li o Novo Testamento, eu também já li o Antigo Testamento, eu já li o livro dos Salmos, então olha, eu assisti filmes sobre a pessoa de Jesus Cristo, eu também conheço. A pessoa quer dizer que sabe detalhes acerca, ele conhece a história do povo de Deus, mas ele não é amigo de Deus. E quando você não é amigo, tudo isso faz uma grande diferença. Quantos casamentos têm sido arrebentados porque a mulher, ela não queria ter só um esposo, ela queria ter um esposo amigo. Ela queria desabafar com o seu esposo amigo, ela queria conversar um pouco com ele, ela queria sorrir. Pergunta como foi seu dia. Querida, como foi seu dia hoje? Pergunta, mulher, como foi o dia do teu marido? Esposo, como foi teu dia hoje? Eu acredito que um dos maiores fatores que está arrebentando com os casamentos é porque está faltando a parte da amizade. Não tem. Às vezes a mulher acaba caindo no laço de Satanás, sabia? O homem acaba caindo no laço do inimigo. Por quê? Porque não existe uma amizade dentro desse relacionamento. Acaba arrumando um amigo na empresa, acaba arrumando um amigo no serviço, ou acaba arrumando uma amiga na empresa, ou uma amiga dentro do trabalho. O diabo cria situações, a pessoa está fraca e acaba caindo na tentação de Satanás, e casamentos têm sido arrebentados porque tem se tornado apenas um casamento baseando-se em patentes e em hierarquias, mas não existe uma amizade dentro desta família. Nós temos que ter amizade com Deus. A amizade, ela é a essência. Da mesma forma, também é preciso dizer que às vezes dentro do lar, às vezes numa união, no casamento também, às vezes só se torna amigo e tem se deixado a chama se apagar do ser esposo e ser esposa. É preciso que nós venhamos ter a amizade como uma essência do relacionamento. O relacionamento, ele deve existir, mas ele deve ser um relacionamento que ele venha a ter a amizade como essência, como comunhão, como alimento daquele relacionamento que você tem com o outro. Não há como você ser filho de Deus se você não tiver esse relacionamento de amizade, ser amigo de Deus. Abraão foi chamado de amigo de Deus porque ele preenche todos os requisitos para ser amigo de Deus. Agora Jesus, ele diz que ninguém pode sequer ser amigo dele se não fizer aquilo que ele manda. E a pergunta que fica é essa: você tem feito o que Deus manda? Ser amigo de Deus tem as suas muitas vantagens. E ele diz que o servo nunca sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo sabe. E ele disse: tudo que eu ouvi de meu pai eu tenho dito a vocês, porque vocês são meus amigos. Quando você abre a escritura para ler, quando você abre a Bíblia para ler, os versículos começam a se abrir, as revelações começam a vir. Sabe por quê? Porque aqueles que são amigos de Deus têm a revelação de Deus. Deus revela. Eu garanto a você que uma pessoa que não tem amizade com Deus, ela abre as escrituras e ela lê, mas ela tem apenas a história do povo judeu. Mas ela não vai saber as revelações, porque Deus revela aos seus amigos. Em Gênesis 18, 17, antes que Deus destruísse a Sodoma e Gomorra, ele disse: ocultarei eu o que faço a Abraão? Abraão sabia das coisas que Deus iria fazer. Sabe por quê? Porque Abraão era amigo de Deus. Ora, Mateus 16, quando Jesus pergunta ali para Pedro: quem dizeis os homens ser o filho do homem? Eles dizem: olha, uns dizem que é Elias, Jeremias, outros alguns dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: bem-aventurado é tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Ele revela. Ser amigo de Deus é algo tremendo, queridos. Você pode parar para pensar que você
Imagine que se você tivesse amigos na bolsa de valores, imagine que você fosse investir, de repente, um dinheiro comprando ações, e você tivesse algum amigo lá dentro que soubesse que aquelas ações que você iria comprar iriam cair, e você iria entrar em falência. E este amigo, ele sabendo que você iria comprar, ele iria avisar você: não compre essas ações, não faça este negócio, porque você vai perder todos os seus bens. Se você tivesse um amigo na previsão do tempo, e você fosse viajar, e este amigo soubesse que não estava bom o tempo naquele lugar, ele iria falar para você: não vá para este lugar neste final de semana, porque lá está uma tempestade, o tempo está fechado. Nós temos vantagem em ter amigos que têm certos poderes, amigos que trabalham amigos do exército, amigos na área da saúde, amigos da NASA. Tudo isso faria uma grande diferença, você teria uma certa vantagem. O seu amigo estaria revelando para você o que iria acontecer. Agora, você já parou para pensar o que é você ser amigo de Deus? O Deus que é onisciente, que sabe de todas as coisas, o Deus que é onipresente, que está em todos os lugares, o Deus que é onipotente, que pode todas as coisas. Você já parou para pensar o que é ser amigo de Deus? Nunca é tarde para que você venha se tornar um amigo de Deus. Ser amigo de Deus é tremendo. Abraão foi chamado de Ur dos Caldeus com 75 anos de idade. E Deus olhou para Abraão e chamou Abraão para uma amizade. E hoje Deus está te chamando para ser amigo dele. Mateus 13:11, Jesus disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não é dado. Ele revela. Aquele que é amigo de Jesus, ora, tudo o que Jesus ouviu do Pai, ele disse: eu vos tenho feito conhecer. Você vai ter experiência com Deus, porque ter amigo, eu posso falar para você, quem é que tem um amigo do peito aí? Quem é que tem um amigo para qualquer dificuldade, que não te abandona, que está junto contigo? Um amigo que você pode contar de verdade. Se eu te perguntar acerca desse amigo, você vai contar experiências que vocês tiveram juntos. Você vai contar. Por quê? Porque você andou com essa pessoa. Se você andar com Deus, eu garanto que vai existir experiências. Se eu te der um microfone e falar: olha, conte uma experiência que você teve com Deus, você vai ter experiências para contar. Vai vir muitas experiências na tua cabeça que você passou, situações, sabe, em que Deus operou um milagre na tua vida. Por quê? Porque você é amigo de Deus. Quando nós não somos amigos de Deus, se você pegar e falar: olha, conta uma experiência sua com Deus, a pessoa não tem nada para contar. Ela pode contar do outro, mas dela própria ela não tem, porque ela não tem essa amizade com Deus. Tiago 4,4 diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? E que se alguém quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Que se alguém se fizer amigo do mundo, automaticamente essa pessoa já se torna inimigo de Deus. Não há como eu servir a dois senhores. Não há como eu viver com um pé dentro da igreja e um pé fora dela. Não há como eu ser amigo do mundo e amigo de Deus. Não tem como eu comer na mesa dos demônios e comer na mesa de Deus. Se eu estiver sendo amigo do mundo, eu me tornei automaticamente inimigo de Deus, conforme diz Tiago. Em 1 João 2,15 ao 17 diz: não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque o amor do Pai não está no mundo. As coisas do mundo são pecados, cobiça, olha, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, é do mundo. O mundo passa e as suas concupiscências passa também, mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Quantas pessoas estão perdidas no mundo, tem o título de cristão, diz que é cristão, até leva uma vida, vai para a igreja, tem compromisso muitas vezes com os cultos. Se alguém perguntar, fala: eu sou evangélico, mas a sua conduta é uma conduta que mostra que você está preso às coisas do mundo. A sua vivência, o seu dia a dia, você passa a maior parte do tempo
preso às coisas do mundo, e você não tem tido nem experiência com Deus. Ora, a pessoa está amando o mundo. Você tem percebido como o mundo tem gostado da igreja? O papel da igreja é tirar as pessoas do mundo. Agora a igreja da atualidade, do século 21, ela tem colocado o mundo dentro da igreja. As pessoas do mundo estão começando a gostar da igreja. Isso é ruim, porque Jesus disse que o mundo nos odiaria. O mundo vos odiará, o mundo vos odeia. Por quê? Porque vós não sois do mundo. Porque se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês. Mas como vocês não são do mundo, então o mundo vos odeia. Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Palavras do nosso Senhor Jesus. Por que que o mundo, por que que os políticos, por que que eles estão gostando tanto da igreja atualmente? Por que que as festas mundanas, por que que as danceterias, as músicas, as remixagens estão entrando dentro da igreja? As luzinhas coloridas piscando dentro da casa de Deus, as festas mundanas. Olha, se muda o nome está sendo mudado, dá-se uma gospeada na coisa, tira o nome de coisa mundana e dá uma gospeada no negócio e jogam-se isso dentro da igreja. Não é mais festa julina, não é mais festa do Santo Antônio, do São João, agora é arraial gospel. O diabo tem uma maneira de mudar o nome do pecado, você já reparou? Agora não é mais prostituição, o jovem não se prostitui mais, agora é ficar. Olha, a mulher sai, se a mulher casada beija outro homem na boca, a Bíblia diz que só isso aí já é o suficiente para dizer que isso aí é uma traição, uma prostituição. Pois o diabo colocou o nome disso aí de atriz, ator, teatro. Como que o diabo é sujo, como ele tem mudado o nome das coisas, tem reparado? Ora, danceteria gospel, danceteria de Jeová, festa brega, festa do ridículo, dentro da igreja, tanta coisa você tem sido colocado dentro da casa de Deus. O mundo está sendo jogado lá dentro, e Jesus disse que o mundo iria odiar. O propósito da igreja é a salvação, é desvincular, tirar as pessoas deste mundo maligno. Sabe que não é o mundo terra, ar, água, criatura. Eu estou falando deste mundo, aquele que o diabo ofereceu para Jesus, os reinos desta terra, as coisas que o diabo tem tomado posse. É isso que eu estou falando, querido. Não ame essas coisas. Eu começo a ver como que as pessoas estão presas a isso. Mateus 27, 17 ao 23, quando Pilatos estava para libertar um dos presos, o povo escolheu Barrabás. Novamente, ao invés de soltar Jesus, claro, fazia parte do plano de Deus, mas ao invés de soltar Jesus, Pilatos, pela sua própria vontade, prevista por Deus e permitida por Deus, ele solta Barrabás porque o povo pediu um assassino, um homicida. Em João 19, 12, quando Pilatos pensava em soltar Jesus, o povo gritou: se você soltar ele, você não é amigo de César, porque qualquer um que se constituir rei é inimigo de César. Pilatos estava mais preocupado na sua amizade com o imperador romano, com César, mais preocupado com ter amizade com Herodes do que ter amizade com Jesus. A preocupação dele era essa. Você consegue entender como que os homens da atualidade estão se preocupando mais em ser amigos das coisas deste mundo e das autoridades deste mundo do que ser amigo de Deus? Olha, queridos, nós vivemos numa época em que a igreja ela tem se afundado na amizade com o mundo. As falácias, olha, é preciso ter alguém lá dentro da política, é preciso ter alguém lá para que nós venhamos lutar contra isso, lutar contra aquilo, para que isso não venha acontecer. Mas quando nós olhamos a Bíblia, nós vemos que os imperadores romanos queriam matar os cristãos. Sabe quem é que libertou Pedro da prisão no capítulo 12 de Atos? Não foi uma canetada de vereador, nem de juiz. Foi um anjo de Deus que tirou ele de lá.
Enquanto aquele povo queria matar os cristãos, a igreja orava e a igreja crescia fervorosamente. Algo natural pode acontecer. Pode se levantar alguém e se tornar de repente um político, como se torna um mecânico, como se torna um dentista. Pode acontecer, mas eu estou falando desse pensamento, como se fosse uma receita de bolo, que a igreja está agora adotando. Olha, nós temos que ter um vereador oficial. Existem pessoas que nem são cristãs, que defendem a família fervorosamente. Você entende? Deus está no controle de tudo. A igreja precisa se focar em Deus. É melhor você se preocupar em ser amigo de Deus. Olha, vê se você não está desagradando a Ele, em se preocupar tanto em ser amigo do prefeito, ou ser amigo do vereador tal, ou do deputado tal. Olha, creia que Deus está no poder. Deus tem autoridade tão grande, tão imensa, que Ele ordenou a Ciro, e Ciro foi e fez o que Ele mandou. Ele ordenou a Assuero, e Assuero foi e fez quando Ele manda. Olha, Ele mandou a Nabucodonosor, e Nabucodonosor foi e fez o que Ele mandou. Porque quando Deus manda, até o diabo obedece, e até mesmo sem saber, Ele ordena e a sua ordem é executada. E se Ele quiser fazer vereador X assinar, Ele faz. E se Ele quiser fazer presidente tal entrar com isso ou com aquilo, Ele faz, e o presidente entra. E se Ele quiser fazer com que o deputado tal crie uma lei assim, assim, assado, Ele vai criar, porque Ele é soberano, porque Ele é Deus nos céus e na terra e embaixo da terra. Ele é poderoso. 2 Timóteo 3:4 diz que são traidores, que são atrevidos, que são enfadiados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Você repara como o homem tem amado essas coisas. Repare como ele tem amado os prazeres do mundo, como ele perde tanto tempo com os seus hobbies, com os seus objetivos, como ele pode ter tanta preocupação com as suas coisas, mas ele não tem sido amigo de Deus. Os homens da atualidade, eles gastam tanto tempo assistindo filmes, são passeios, são festas, entretenimentos, prostituições, vícios, baladas, redes sociais, horas e horas, viciados, inimigos de Deus, mas não passam tempo com Deus, não passam tempo se dedicando à palavra de Deus, não passam tempo buscando o conhecimento de Deus. Como podem ter a revelação de Deus? Uma geração que vai ser pega de surpresa. Tantas coisas que estão para acontecer nesta terra. Esse povo vai ficar confuso, não vai nem saber o que é que está acontecendo. Por quê? Porque não tem a revelação de Deus. Porque pode ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e não tem revelações de Deus, porque não são amigos de Deus. Se tornaram enfadiados, como diz Timóteo. Se tornaram traidores, atrevidos, se tornaram amigos mais das festas, dos prazeres deste mundo. Não se dedicam, não buscam comunhão com o Espírito Santo, se preocupam com tudo nesta vida relacionado a eles. Dedicação no trabalho, dedicação na faculdade, dedicação na escola. Tudo bem, tudo isso é bom, mas quando se fala das coisas de Deus, de qualquer jeito dá. Repare, as pessoas saem, vai trabalhar debaixo de chuva, debaixo de frio, cansado, para cumprir o seu dia na empresa. Chega na hora certa, não perde horário de ônibus, mas quando se fala da igreja, atrasados. Nem sequer orar antes de começar o culto não acontece, não tem oração. Chega tudo atropelando as coisas e já quer levantar a mão e adorar a Deus. Não tem um tempo de preparação. Amós 4:12 diz: prepara-te, ó Israel, para encontrares com seu Deus. Para encontrar a Deus é preciso uma preparação. Eu vejo que nós éramos inimigos de Deus. Romanos 5:10 diz que nós éramos inimigos de Deus e fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho. E que nós vamos ser muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Você pode estar afastado, você pode não ser amigo de Deus, mas Deus está dando uma chance para você. Eu quero dizer para você que nunca é tarde para você começar uma amizade com Deus.
Porque Abraão foi chamado com 75 anos de idade. E talvez você nem tenha sido amigo de Deus até hoje, mesmo estando dentro da igreja. Talvez você não tenha tido um relacionamento verdadeiro com Deus. Você era apenas uma pessoa religiosa. Era como um servo que vai e faz. Por obrigação, mas não por amor. E não tem uma dedicação, não tem uma amizade. Não desenvolveu a essência desse relacionamento. E Deus está te chamando para algo mais profundo através desta pregação. Você que está ouvindo esta mensagem hoje e que talvez pode pensar: será que isso é para mim? E isso é para você mesmo que está ouvindo. Talvez você está aí ouvindo esta mensagem pelo seu computador ou pelo seu celular. Talvez você está ouvindo esta mensagem através de uma rádio. Talvez você está ouvindo esta mensagem dirigindo. Talvez você está no teu trabalho. Talvez você está no conforto da tua casa. Eu não sei aonde você está, mas Deus está te chamando para um relacionamento. Talvez você está até mesmo numa situação difícil da tua vida, e Deus está te chamando para um relacionamento, uma amizade verdadeira com Ele. Lacobiaçou, decalabassubiandecai. Sabe quais são as características de um verdadeiro amigo? Os verdadeiros amigos são aqueles que te conduzem à presença de Deus. Em Marcos, capítulo de número 2, versículo 1 ao 12, mostra 4 amigos conduzindo um paralítico até a presença de Deus, descendo ele pelo telhado. E Jesus curou aquele homem. Eu digo que isso são amigos verdadeiros, aqueles que te levam à presença de Deus. Isso é amigo. Os amigos verdadeiros não são aqueles que te conduzem à farra, aqueles que te levam à mesa de bar, aos jogos, à bebida, à prostituição, às drogas. Esses não são amigos de verdade, são companheiros dos prazeres deste mundo. Os amigos verdadeiros são aqueles que estão conduzindo você até a presença de Deus. Esses são os amigos de verdade. Amigos verdadeiros são aqueles que querem te ver cheio do Espírito Santo. São aqueles que se preocupam com você quando você começou a enfraquecer. São aqueles que oram pela tua vida. Aqueles que querem ver a tua casa sendo alcançada pelo poder do Evangelho. Em Atos capítulo de número 10, do versículo 24, e depois do versículo 42 até o 46, você vê quando Pedro estava indo à casa de Cornélio. Nós vemos Cornélio chamando os amigos, chamando os parentes, todos que faziam parte da sua vida para ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz que quando Pedro começou a falar de Jesus, o Espírito Santo desceu sobre eles e batizou todos. Todos começaram a falar em línguas e glorificar a Deus e magnificar o nome de Deus. Isso é amizade verdadeira. Um amigo verdadeiro é aquele que tem coragem de dizer a verdade para você, ainda que você não goste, ainda que você fique bravo com ele, ainda que você fique bravo com ele. E é por isso que eu quero ser um pastor amigo e não somente um pastor, porque há pastores por aí que são apenas um religioso dentro da igreja. Ele se preocupa, ele não tem coragem de dizer a verdade para você, com medo de perder o teu dízimo, de perder você como membro, de perder a tua oferta, mas ele não tem medo que você perca a tua salvação, por ser uma pessoa descompromissada com Deus. O pastor que é amigo de verdade, ele fala: se acerta com horário, se acerta com vestimenta de roupa, se acerta com oração, se acerta com compromisso no culto, se acerta no seu falar, nas coisas que você tem assistido, nas coisas que você tem ouvido, nas suas companhias. Se acerta, porque senão você vai perder a tua salvação e vai perecer eternamente no inferno. Quantas pessoas que saíram do nosso ministério e foi congregar numa igreja porta larga e disse como o pastor lá é legal, ele é engraçado, ele conta umas histórias no púlpito. Púlpito não é lugar de piada, de história, é lugar da palavra de Deus. Se eu tiver que dizer umas boas verdades para você, e você tiver que ficar bravo comigo, então fique bravo comigo e vá para o céu. O que eu tenho a dizer a você, a palavra de Deus, ela nos mostra o quanto isso é importante. Porque Gálatas 4,16 diz que Paulo disse aos Gálatas: porventura
Eu me fiz vosso inimigo dizendo-vos a verdade. Eu me fiz vosso inimigo dizendo a verdade para você. Quando Paulo abriu a boca e começou a falar as coisas que os Gálatas não queriam ouvir, que cutucou as feridas dos Gálatas, então eles começaram a ter Paulo como se fosse um inimigo. Quando as pessoas não falam coisas que você precisa ouvir, mas sim as coisas que você quer ouvir, esse cara é legal, esse pastor é bacana. Quando ele começa a abrir a boca e falar tudo que Deus manda, então ele já não é mais, e você começa a vê-lo como se fosse seu inimigo. Não seja como os Gálatas. Escute a voz de Deus. Ele corrige a quem ama. Hebreus 12, versículo de número 6. Jesus nos reconciliou com o Pai. Em 1 de Timóteo 2,5 diz que há um só Deus. 1 Timóteo 2,5, há um só Deus, o Pai, e um só mediador entre Deus e os homens, e o seu nome é Jesus Cristo. Não tem mediadores, não tem mediadora. Existe apenas um único mediador que reconciliou o homem com Deus. Jesus deixou tudo, ele pagou um alto preço, ele sofreu, ele foi açoitado, blasfemaram, fizeram falso julgamento, levantaram falsas testemunhas. O peso do pecado de toda a humanidade estava sobre as costas de Jesus. Ele não desistiu de você. Isso é o verdadeiro amigo. João, capítulo de número 15, versículo de número 13, está escrito que ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a vida pelos seus amigos. Você acha que o são tal, ou a santa tal, ama você mais do que Jesus? Sabe quem foi que deu a vida por você? Não foi Maria. Quem foi que deu a vida por você? Não foi São Pedro, não foi São João, não foi São Paulo. Quem deu a vida por você foi Jesus Cristo, e ninguém tem maior amor do que Ele, porque Ele deu a vida por todos esses homens, e Ele deu a vida por você. Não é preciso que alguém vá lá para convencer Jesus. Ninguém tem amor maior do que de Cristo. Ele é o autor do amor, ninguém tem. E Ele te ama o suficiente a ponto dele se entregar, dele dar a própria vida. O Pai te ama a ponto de dar o próprio Filho por você. Ele não precisa ser convencido por ninguém, queridos. Ele te ama. Aleluia. Em João 15, 13, ele diz que deu a vida pelos seus amigos. Em Mateus 22, 19, característica de um verdadeiro amigo, ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu garanto a você, eu tenho certeza absoluta que aqui tem pessoas que foi abandonado por amigos. Aqui tem pessoas que, quando tinha dinheiro, o seu nome estava nos convites das festas, churrasco todo dia na tua casa, amigos. Mas quando você começou a passar por dificuldade financeira, aonde estão os seus amigos? Provérbios 19:4 diz: as riquezas multiplicam os amigos. Provérbios 14:20 diz: o pobre é odiado até pelo seu vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Repare como as pessoas, elas acham que têm amigos, porque quando elas se tornam pessoas doentes, quando elas perdem os seus bens, quando elas passam por dificuldade financeira, os amigos viram poeira, desaparecem. Mas Jesus disse: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você pode olhar para o lado e você pode não ver o Pai, você pode não ver, por incrível que pareça, às vezes a tua mãe, a tua mulher pode ir embora, ou o teu marido pode te abandonar, ou os teus filhos podem te esquecer de você, mas eu garanto a você que Cristo está ali, porque Ele está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Nunca é tarde para que você comece um relacionamento, uma amizade com Deus. Abraão foi chamado com 75 anos e ele passou a ser amigo de Deus, e Jesus está dizendo: olha, ninguém pode ser amigo dele se não fazer aquilo que ele manda. Talvez chegou o momento de você começar a obedecer a voz de Deus e começar um relacionamento, uma amizade verdadeira com Deus. Em Jó 6, versículo de número 14,
Diz: ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor de Deus. Quantos te abandonaram no momento em que você mais precisou e diziam ser cristãos? Quantos? Quantas pessoas não têm noção do que é ser de fato um cristão, do que é ser de fato um amigo? Abandonou. A Bíblia diz que aquele que diz ser amigo deve mostrar compaixão com o amigo que estiver aflito. E se não mostrar, ele abandonou o temor de Deus. Não é uma pessoa que teme a Deus, é uma pessoa que não teme a Deus. Não é uma pessoa verdadeira na sua fé cristã. Mas Jesus nunca vai nos abandonar. Jamais. Nunca. A garantia é que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então entregue a sua vida a Deus. Seja amigo de Deus.